Continuando o último vídeo, que a gente finalizou falando sobre prova e lista, iniciando, né, a falar sobre prova e lista, a gente vai continuar aqui falando sobre prova e lista e dar continuidade para a gente ver se encerra nesses vídeos a teoria geral da prova, tá certo? Nós já vimos que a prova e lista ela é proibida, certo? Existe uma previsão na Constituição Federal da proibição da admissão desse tipo de prova no processo judicial. E ela é proibida por um motivo muito simples, porque ela é obtida contrariando uma norma do ordenamento jurídico, seja de que tipo for. Nós já vimos também quais são as normas, as provas que são obtidas por meio moralmente ilegítimo, né, que são aquelas provas que elas são produzidas e adquiridas contrariando a boa-fé objetiva, e vimos que esse tipo de prova ela está condenada a não ser aceita no processo pela previsão do artigo 369. Temos a distinção entre prova ilícita e prova ilegítima, certo? Que é uma distinção que não traz maiores consequências para o nosso dia a dia, nem para a nossa vida doutrinária, acadêmica. Por quê? Porque a prova ilícita seria aquela prova que ela fere alguma norma de direito material, e a prova ilegítima, a prova ilegítima que fere alguma norma de direito processual. Independente se ela fere uma norma de direito material ou processual, a prova não vai ser aceita de nenhuma forma no processo, certo? Então, independente se ela fere uma norma de direito material ou processual, ela vai ser uma prova ilícita de uma forma geral, tá certo? E a gente tem também as provas ilícitas por derivação. Eu acredito que vocês já ouviram falar na teoria dos frutos da árvore envenenada ou venenosa, que essa teoria ela é muito vista no processo penal, mas também se aplica aqui no processo civil. Quer dizer que uma prova que derive de outra prova que é ilícita, como regra geral, ela vai ser inadmitida no processo judicial, certo? Mas existem exceções a essa proibição, ou seja, da proibição de utilização de uma prova que seria derivada de uma prova ilícita. E que exceções são essas? Essas exceções a gente pode visualizar elas no artigo 157 do Código de Processo Penal. Quando a gente lê esse artigo, o artigo 157 do Código de Processo Penal, a gente verifica que, não obstante ser uma prova derivada de uma prova ilícita, ela pode ser admitida no processo, primeiro, se for uma derivação imediata, ou seja, se não houver uma derivação imediatamente daquela prova ilícita, ela decorrer de outras provas também que estão nos autos, certo? Não seja somente e consequentemente daquela prova considerada violadora de uma norma do ordenamento jurídico, desculpem, certo? E não existe um nexo de causalidade imprescindível, muito forte entre a prova ilícita e essa prova que se pretende manter nos autos. Por quê? Porque ela pode ser derivada de outras provas que não são ilícitas, que já estão no processo judicial, já estão no processo judicial. E a segunda prova que pode ser mantida no processo judicial, não obstante ser entendida como derivada de prova ilícita, é a prova que poderia ser obtida de qualquer outra forma, independente daquela prova ilícita. Se houver a configuração desse tipo de prova, que ela pode ser obtida por qualquer outra forma, independente da existência daquela prova ilícita ou não, aí essa prova ela vai ser admitida que continue nos autos, tá certo? Para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre prova ilícita, vamos analisar a questão de quando essa prova ilícita ela pode ser admissível no processo. Nós já vimos o que é prova ilícita, nós já vimos a regra geral de que ela não é admitida como comprovante no processo do fato probando. Nós já falamos das provas derivadas da prova ilícita, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada.
nós já vimos as hipóteses em que, não obstante elas serem derivadas de uma prova ilícita, elas podem ser admitidas no processo, e são no caso em que não ocorre a derivação imediata, ou seja, a derivação é apenas mediata, não existe um nexo de causalidade forte ou não existe esse nexo de causalidade incontestável entre a prova ilícita e aquela prova que quer se manter nos autos, porque essa prova pode ter sido derivada de outras provas que já constam nos autos, e quando a prova ela poderia ter sido obtida por qualquer outro meio, independente da existência daquela prova ilícita. Passado essa seara, existem casos que, mesmo a prova ilícita, ela pode ser admitida no processo. E que casos são esses? São casos excepcionais, certo? E que a gente pode elencar. O primeiro caso seria justamente se houver imprescindibilidade. Se houver imprescindibilidade daquela prova nos autos para comprovar aquele fato, que ele não poderia ser comprovado por outro meio, então ela pode ser admitida. Se houver proporcionalidade, ou seja, são pressupostos consequentes cumulativos. Primeiro tem que ser imprescindível, certo? Eu não posso comprovar aquele fato provado por outro meio de prova. Segundo, essa prova ela tem que ser precisa existir a proporcionalidade para a utilização dessa prova ilícita. E o que é que eu quero dizer com proporcionalidade? Quer dizer que o direito que foi violado com a produção daquela prova ilícita, ele deve ser, dentro do contexto do caso concreto, digno de menor proteção do que aquele direito que está pretendendo se resguardar. Digamos no caso de uma ação em que se está discutindo a questão de guarda de um menor, certo? E nessa ação de guarda, a mãe, vamos supor que a mãe está requerendo a guarda, que seja retirada a guarda do pai, porque o pai, enfim, tinha mais condições financeiras, ficou com o filho e tal. Mas aí eles se separaram e a mãe entra com a ação para requerer a guarda do filho daquele pai, dizendo que não obstante inicialmente ter deixado a guarda com o pai, porque não está trabalhando, precisava se reinserir no mercado de trabalho, agora ela está requerendo a guarda do filho, porque não obstante já ter condições financeiras de sustentar o filho, ela tem conhecimento de que o pai está agredindo a criança. E assim, uma agressão imoderada, espancando a criança, enfim. E aí, o único meio de prova que ela tem para comprovar o espancamento da criança são as fotos existentes no celular do pai que ela pegou de forma ilícita. Ela não tinha a autorização do pai da criança para pegar o celular e efetivamente tirar os prints das fotos, enfim, pegar esses arquivos. Mas, ou seja, a prova ela foi produzida por um meio ilícito, porque ela invadiu a intimidade daquele cidadão que é o pai da criança. Mas o direito à intimidade, dentro do contexto do caso concreto, não obstante ser um direito fundamental, certo? É um direito que, dentro daquele caso concreto, ele deve ser mitigado para dar vazão à proteção ao menor, que naquele caso concreto tem um grau de importância maior do que o direito à intimidade e à privacidade. Então, nesse caso, primeiro a gente viu a imprescindibilidade. A mãe não tinha outro modo de comprovar as agressões imoderadas do pai se não fosse por meio daquela prova ilícita. A gente vê a proporcionalidade, né, em que o direito que estava tentando ser resguardado era, naquele caso concreto, era superior ao direito que teria sido violado com a produção da prova ilícita. A questão da punibilidade. É possível que a mãe seja punida de alguma forma por ter efetivamente invadido a privacidade do caso do pai, né? É a previsão dessa punibilidade que pode vir a ter efeito ou não dentro de outro processo judicial, certo? E como quarto,
que é esse quarto pressuposto só se utiliza nos casos de processo penal, é que a utilização seja pro réu. Eu dei um exemplo aqui de processo civil. Então, a gente viu que no processo civil, para que haja a utilização dessa prova ilícita, a gente comprova a imprescindibilidade. Por outro meio de prova, não conseguiria provar aquela agressão. E segundo, a proporcionalidade, ou seja, o direito que eu estava querendo resguardar com a ação de guarda, que era o melhor interesse para a criança, resguardar a integridade física, mental da criança, era, num caso concreto, muito maior, muito mais digno de proteção do que o direito à intimidade e privacidade do pai. No caso do processo penal, existe mais um outro pressuposto, que eu só posso utilizar a prova ilícita, mesmo obedecendo esses outros requisitos, se for a favor do réu. Eu jamais vou poder utilizar uma prova ilícita contra o réu, certo? E aí a gente fala um pouquinho, quando a gente fala em prova ilícita, a gente sempre lembra da questão da interceptação telefônica, né, que isso é muito debatido no processo penal, mas que pode também gerar um debate que reflita no processo civil. E por que isso? A gente sabe que interceptação telefônica é um meio de produção de prova que ele é afeto ao processo penal. No processo civil, eu não posso utilizar a interceptação telefônica. Mas, não obstante eu não poder efetuar uma interceptação telefônica no processo civil, como esse que a gente está falando aqui de guarda, indenização, eu posso utilizar a transcrição de interceptação telefônica realizada num processo criminal para o processo civil. Eu posso pegar essa prova emprestada. Nós vamos ver o que é prova emprestada, certo? Então, o que eu vou falar aqui, não obstante se aplicar muito mais ao processo penal, respinga de alguma forma no processo civil, certo? E o que a gente tem que entender quando a gente trata de interceptação telefônica? A gente tem que entender que existem duas situações e que é importante essa diferenciação para a gente verificar se efetivamente a prova é ilícita ou não, certo? A primeira situação é da escuta telefônica. E essa escuta telefônica não existe ilicitude na produção dessa prova. E em que consiste a escuta telefônica? A escuta telefônica consiste em ambas as partes estão conversando, certo? Eu ligo para uma pessoa e estou conversando com ela no exemplo da batida de carro. Eu ligo para o cara que eu acredito que bateu no meu carro está errado e digo, olha, você bateu no meu carro assim, assim, assado e tal, eu quero saber quando é que você vai pagar o prejuízo. E aí na ligação ele disse, realmente eu reconheço que bati no seu carro, estava errado, mas eu não vou pagar, enfim. Mas aí ele reconheceu que estava errado. Se eu, que sou interlocutora, que estava na conversa, eu pego a gravação dessa conversa e utilizo no processo judicial, não existe ilicitude. Por quê? Porque eu estava participando da conversa. Eu efetivamente sou interlocutora da conversa. Eu não estou pegando conversa de terceiros. Então, se eu sou interlocutora da conversa, né, eu posso utilizar a conversa que eu participei para utilizar como prova no processo judicial, certo? E, diferentemente, isso independe do consentimento da outra parte, tá certo? Eu não preciso pedir o consentimento se eu sou interlocutora. Diferente é se eu, enfim, eu estou numa conferência e aí eu não desligo o telefone, não desligo meu telefone e fico as outras duas pessoas conversando. E elas acabam conversando achando que eu não estou escutando, elas não me dão consentimento nenhum de escutar aquela conversa. E efetivamente eu gravo a conversa e quero utilizar essa conversa de duas pessoas estranhas que eu não participo da conversa no processo judicial. Eu nem participo da conversa, elas nem sabem que eu estou escutando e, obviamente, não me deram consentimento para a gravação. Então, nesse caso, existe a interceptação telefônica. Se a interceptação telefônica ocorrer sem uma autorização judicial, certo? Que no processo penal, eu não sei se vocês já viram ou verão, ela pode acontecer
em regra, é para acontecer previamente, mas pode acontecer posteriormente, né, em alguns casos específicos que tem legislações extravagantes de processo penal. Mas no caso, se não houve a autorização judicial, que é uma reserva, né, do Poder Judiciário, a prova será ilícita, tá certo? E outro caso interessante também que a gente tem para tratar sobre prova ilícita é com relação às mensagens das redes sociais, né? Principalmente da questão de WhatsApp, em que as pessoas elas pegam conversas de outra com um terceiro, ou seja, não é uma conversa entre si, que a gente já viu que isso é lícito, né? Mas para as conversas de WhatsApp se aplica a mesma lógica que a gente conversou com relação à interceptação telefônica. Em que sentido? Se é uma conversa entre mim e outra pessoa, pronto, se eu tivesse tido essa conversa que eu falei que era por telefone, por WhatsApp com um cara que bateu no meu carro, e ele tivesse confessado no WhatsApp que efetivamente estava errado, que tinha batido, tinha entrado de forma errada na via, eu poderia utilizar essa conversa no processo sem ser uma prova ilícita. Diferentemente é eu entrar na conta de uma pessoa, que não sou eu, e ela está conversando com um terceiro, pego essa conversa e quero utilizar no processo judicial. Aí, efetivamente, isso daí é uma prova ilícita. E isso é tido como ilicitude de acordo, inclusive, com a lei, anotem aí, 12.965 de 2014, que fala sobre os princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil. Essa lei, no seu artigo 7º, ela fala que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. E no inciso 3º fala: a inviolabilidade e o sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Ou seja, se acontecer algum problema comigo e o policial na hora pegou meu telefone, e aí quando ele pegou meu telefone, ele acessou os dados do meu telefone, acessou meu WhatsApp, fez prints das minhas conversas, e aí, no caso, pensando no processo penal, mas que a lógica se aplica ao processo civil, que é utilizar minhas conversas utilizo no inquérito, e essas provas são carreadas ao processo posteriormente. Essa prova é ilícita, porque é um terceiro que efetivamente pegou os dados contidos nas minhas conversas pessoais. Mas aí a gente tem que ter aquele, obviamente, sopesamento da prova ilícita, se existe a imprescindibilidade e a proporcionalidade, certo? Passada essa questão, a gente vê que qual é então a consequência da utilização de uma prova ilícita no processo. Se não for aqueles casos de admissão, que a gente já viu, tanto das provas derivadas quanto da prova ilícita em si, o que vai acontecer com o processo com a utilização de uma prova ilícita? Obviamente, essa prova ela tem que ser descartada. O juiz ele não pode levar a efeito o conteúdo desta prova para proferir sua decisão. Se ele assim o fizer, a decisão ela fica passível a ser rescindida, porque é uma decisão nula. Porque se ele se baseou, presta atenção, prova ilícita no processo, o juiz efetivamente analisou o conteúdo da prova ilícita e proferiu sua decisão judicial com base especificamente tão somente naquela prova, ou seja, não existe outro fundamento na sentença para que o juiz tenha dado aquela decisão ou tenha decidido daquela forma, essa decisão é nula, porque ele baseou a fundamentação numa prova ilícita, certo? Nesse caso, a decisão é rescindida, pode ser rescindida, certo? Agora, se ele fundamentou sua decisão em outros elementos, certo? Não obstante ele ter tratado aquela prova ilícita, mas ele fundamentou, baseou sua decisão, do julgo procedente por conta disso, de outros elementos que não aquela prova, aí
a gente já tem outro cenário, tá certo? Porque a adesão se sustenta independente da existência daquela prova ilícita ou não. Mas aí a gente tem uma questão que a gente não pode passar por cima dela. Eu acredito que vocês já ouviram falar, obviamente, da questão do juiz de garantias e da modificação que teve no processo penal. E uma das alterações trazidas pela legislação foi justamente a questão de quando o juiz ele se depara com uma prova que não deveria ser carreada aos autos, né? Porque assim, é muito fácil a gente dizer, não, o juiz olhou a prova ilícita, mas ele não levou, não obstante ele ter lido, ter analisado aquela prova, aquele documento, ele não levou a cabo não e deu a decisão independente dela. Porque na fundamentação da decisão ele não falou na prova, mas na minha concepção, eu acredito ser impossível, praticamente impossível, se não impossível, a um ser humano olhar uma prova, certo? E descartar o que viu. Mesmo que intrinsecamente, né, ele fica com aquela concepção, com aquilo que ele analisou do conteúdo. Ele fica com aquilo do conteúdo. E por que eu digo isso? Vamos supor, vamos colocar para o processo penal, certo? Para eu poder dar um exemplo mais que se aplique melhor. Vamos supor que naquele caso da criança que sofreu abuso pelo pai, certo? Vamos supor que a prova é ilícita, certo? A gente já chegou a essa concepção. No processo civil ela poderia ser utilizada por quê? Porque existia a imprescindibilidade e existia a proporcionalidade. Mas será que ela poderia ter sido utilizada no processo penal? Acredito que não. Por quê? Porque outro pressuposto que vimos para a utilização dessa prova ilícita no processo penal é que ela fosse favorável ao réu. Se é uma prova que vai dificultar ou vai ajudar na condenação dele, obviamente não é uma prova favorável. Então, se imagine como juiz da causa. Você é juiz na ação penal em que, digamos que esse pai deu uma surra no filho, que o filho, digamos, quebrou a perna. Vamos supor que aconteceu isso. E aí ele é indiciado, entra com ação judicial penal contra esse cidadão. E você, como juiz, você tem acesso às fotos e toda a conversa que comprova que efetivamente foi o pai que deu na criança, que fez isso, que fez aquilo, mostra toda a violência que aquela criança sofreu. Mas aquela prova foi obtida por um meio ilícito. Vamos supor que a gente está falando aqui não de um crime previsto em ECA, nada. Vamos trazer para o Código Penal mesmo. Então, em regra geral, essa prova não poderia ter sido analisada pelo juiz, certo? Porque é uma prova que é maléfica ao réu, vai trazer um prejuízo para o réu. Mas, e digamos, não, essa prova prejudicial é ilícita, então retira do processo. Eu acho muito difícil, no momento de você proferir sua decisão, que você não se lembre das fotos que você viu e do relato de violência que existia no processo que você leu, mesmo não podendo colocar essa prova nos seus fundamentos de decisão. Então, com base nisso, leiam aí o artigo 157, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, artigo 157, parágrafo 5º. Diz que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Por um motivo muito óbvio. Diante do que eu conversei com vocês, do exemplo que eu dei, você como juiz, toda vez que se lembrasse daquelas fotos, daquele relato de violência, você, quando chegar à sua sentença ou no acordo, seria muito difícil não dar uma decisão condenatória, né, que prejudicasse o réu. Então, diante dessas circunstâncias e dessa constatação humana mesmo, existe esse parágrafo 5º, que foi incluído pela Lei 13.000
964 de 2019, certo? E existem processualistas civis que defendem a aplicação desse parágrafo no processo civil. Porque, da mesma forma, se for uma prova ilícita que não atenda aqueles pressupostos para a sua admissão no processo, entende-se que, uma parte da doutrina entende que aquele juiz não poderia proferir a decisão judicial se ele tivesse efetivamente analisado o conteúdo da prova, certo? Agora, isso se ele viu o conteúdo da prova e analisou o conteúdo da prova e não retirou a prova dos autos. Analisei o conteúdo da prova, não retirei o conteúdo da prova dos autos e decidi a decisão, mesmo que não tenha colocado a prova na sentença. Mas se chegou o documento no processo e ele imediatamente já manda desentranhar a prova dos autos, por entender ilícita, aí não haveria aplicação desse parágrafo 5º no caso do processo civil, certo? Depois de a gente falar sobre prova ilícita, a gente vai falar agora sobre a questão do sistema de valoração da prova no processo civil, certo? Existiram vários sistemas de valoração de prova, certo? E um que é utilizado odiernamente pelo ordenamento jurídico brasileiro é justamente o sistema de valoração motivada, certo? Tinha o sistema tarifário, certo? Ou de tarifamento legal, em que as provas já se atribuía o valor dela na própria legislação. O juiz ele não tinha a liberdade, digamos assim, de analisar a prova e, diante do caso concreto, verificar qual era o valor daquela prova para a decisão daquela causa. E, diferentemente desse cenário em que existia um engessamento da valorização da prova, que não é ideal para a sua aplicação nos casos concretos, que não atende às necessidades da melhor resolução de um processo judicial, tivemos no CPC de 1973 o sistema da livre motivação, ou melhor, livre convencimento motivado, o sistema do livre convencimento motivado, certo? E quer dizer o livre convencimento motivado? Que o juiz livremente atribuiria o valor àquela prova constante nos autos na sua decisão judicial, que é aquela, vocês lembram das etapas da instrução, proposição, admissão, produção e valoração. Valoração é a última etapa do procedimento de instrução e é onde o juiz vai analisar as provas que foram produzidas e dar a ela o valor que elas merecem dentro daquele caso concreto, certo? E é justamente nesse momento que o CPC de 1973, ele previa que essa valoração, né, ela se dava de acordo com o livre convencimento motivado do juiz. Ou seja, o juiz era livre para dar a valoração que ele bem entendesse a prova, só que teria que motivar. Como eu já conversei com vocês sobre a mudança de paradigma do processo civil com a inclusão de ideias de garantismo processual, nós já vimos o que é garantismo processual, a gente verificou também com a modificação do CPCI em 2015 que foi retirada essa palavra livre. Hoje a gente verifica um sistema de convencimento motivado. E por que retirou-se esse nome livre? Obviamente, diante do empoderamento judicial, que se realmente dá um freio e uma limitação a como é que se diz? A atuação do juiz na análise das provas. O convencimento do juiz, a análise do juiz não é livre. Deve haver limitação, certo? E ele efetivamente tem que motivar a sua decisão. Porque ele deu determinado valor à prova documental, deu determinado valor à prova testemunhal. Porque naquele caso ele disse que a prova testemunhal não tinha o mesmo valor da documental. Ou que o depoimento pessoal da parte tinha um valor maior do que a inscrição da testemunha. Ele tem que explicar
Por que aquela testemunha não merece fé dentro daquele caso concreto? Por que o documento tem que ser afastado, que tem um documento e deve se dar vazão ao que foi dito nos depoimentos orais? Então, ele tem que dizer por que ele valorou melhor uma prova do que outra. E essa valoração não é livre, esse convencimento dele não é livre. Deve se basear em balizas pré-determinadas, certo? E com relação a isso, essa questão do livre convencimento motivado e do convencimento motivado, foi que eu passei um texto de Lene Streck para vocês, que não obstante essa mudança de paradigma com o CPC de 2015, o STJ ele ainda continua utilizando a expressão livre convencimento motivado, como vocês vão ver, certo? E aí é um tema para a gente discutir na próxima aula, certo? Que vai ser uma aula mais de discussão de textos e de aprofundamento de conhecimento, tá certo? E quais são esses limites à motivação e à valoração da prova pelo juiz? O primeiro limite são 4 limites formais, certo? E 2 limites materiais. E quais são esses limites formais? Os limites formais para a valoração da prova pelo juiz é, primeiro, o motivo deve ser racional, certo? Ele tem que mostrar que se motivou de forma racional com base no ordenamento jurídico. Ele não pode trazer motivação pessoal, motivação religiosa, motivação de qualquer cunho que não seja uma motivação racional e condizente com o ordenamento jurídico, certo? O segundo limite para o convencimento do juiz e a valoração da prova é que seja uma motivação controlável, que as pessoas, as partes, elas possam efetivamente controlar aquela decisão judicial, aquele motivo que ele alegou. E essa motivação é controlável quando ela é clara, certo? E quando ela é pública. Ele efetivamente tem que dizer na decisão judicial claramente o que foi que levou a ele aquela valoração. O terceiro limite formal é justamente as regras episódicas de prova legal, certo? A gente tem que ver que existem casos efetivamente em que a prova exige um tarifamento legal. E o juiz ele não pode se afastar disso. Um desses casos é justamente naqueles casos que a gente já conversou, de demandas que elas discutem a propriedade de imóvel. E a gente já viu que imóveis acima de 30 salários mínimos, cujo valor for acima de 30 salários mínimos, ele só se comprova a propriedade através da apresentação do instrumento público. Então, com relação a esse tarifamento legal de provas, o juiz ele não pode se afastar, porque existem motivos que são subjacentes a esse tarifamento legal, certo? E depois de analisado essa questão de valoração da prova, que a gente já discutiu, que o convencimento tem que ser motivado e que o convencimento não é livre, certo? E tem outras limitações que o juiz ele tem que se ater, né? Ele também tem que respeitar as regras de experiência, que são aquelas regras que a gente já conversou desde quando a gente falou de indícios, né? Que são as regras de experiência que são subsumidas e ajudam a se chegar a uma presunção judicial através dos indícios, da análise dos indícios, né? Tem que ser tudo isso respeitado, o juiz não pode simplesmente, de forma livre, pegar e valorar a prova. Então, todos esses limites que a gente falou aqui, são os limites formais previstos pela legislação, né? Eles têm que ser efetivamente observados na valoração das provas. Passando essa questão de valoração, né, de sistema valorativo, a gente ainda tem que conversar sobre ônus da prova e prova emprestada, certo? Eu vou deixar para o próximo vídeo a discussão com relação a esses 2 itens, tá certo?